Muitos veem o Ironman somente como uma prova. Um desafio extremo de natação, ciclismo e corrida. Mas para mim, para nós, foi muito mais do que isso. Foi uma jornada que começou 5 meses atrás com um sonho, uma meta e talvez um pouco de loucura. Cada amanhecer, cada gota de suor, cada fibra cansada do corpo foi um passo em direção a algo maior. E hoje podemos falar. Nós somos Iron Man. Vamos, Joãozinho, vamos! Tá voando! Vamos! Tá bem, fazer uma torcinha, vamos! Vai! Tá firme, tá bem, vai embora, vai! Boa, Gabi! Vamos, Gabi! Parabéns! Ironman 2025, você foi foda. Resumo da história. É isso aí. Vamos ao vídeo mais esperado desta saga, que foi o casal Ironman. Vamos falar um pouquinho da prova, das nossas experiências, tudo que aconteceu. E aí, ó, medalha em mãos da prova mais sinistra que eu fiz na minha vida. Foi muito massa. A gente já falou um monte de vezes, né? Mas o dia tava incrível, assim. Sensacional. O clima colaborou muito, quase tudo perfeito, né? Só não é perfeito porque é muito tempo de prova, então sempre acontece alguma coisa fora do planejamento, né? Mas a gente só tem que saber lidar com... controlar o que é controlável, né? O resto acontece, mas pode-se dizer que foi um dia sensacional, né? Foi. Bom, vamos do início. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, da minha visão da prova. O João também vai falando da dele. Foi a segunda vez que ele fez a prova, inclusive, então ele tem um pouco mais de experiência. Mas, falando um pouquinho da largada, foi sinistro. O nascer do sol naquele dia estava lindo demais, né? Quando você tá chegando ali na praia, indo pra baia de natação, que você larga de acordo com o teu tempo estimado, aquela hora começou a me cair a ficha que eu tava indo fazer a prova. E foi uma coisa muito louca, porque 2022, quando o João fez a primeira vez o Iron, eu falei assim pra mim, assim, cara, eu quero ainda fazer essa prova. E naquele momento tava me caindo a ficha que eu tava realizando aquilo, sabe? Então é um mix de emoções, assim, muito, muito grande. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu fiz tudo? É uma coisa, meu Deus, indescritível, assim. E a largada do Ironman é mais ou menos 1 quilômetro de distância, né? Da onde a gente faz o check-in da bicicleta e onde é a área de transição. Então a gente vai esse tempo caminhando até a área da largada. E ali os familiares conseguem acompanhar e tal. A gente tava com o meu cunhado, né, o irmão da Gabi, e o pai dela, né?
Eles foram junto com a gente ali dando uma força. Depois a gente encontrou mais um monte de amigo. Mas a gente até falou, né, de controlar o controlável. E antes da largada, vamos voltar um pouquinho na linha do tempo, para ver como nem tudo é mil maravilhas. A Gabi teve um problema com a bicicleta dela. A gente fez o check-in da bicicleta às 18h30, que é o último horário 17h30 foi nosso. Era até 18h30, né? Isso, e a gente foi lá quase 18h30. E em cima da hora o pneu da Gabi não estava enchendo, né? Sim. O meu pneu, eu tenho um pneu tubular e aí é o ventil, né, que fala? Acabou rasgando a borracha do pneu tubular, onde conecta com a válvula de encher o pneu, né? Enfim, teve um imprevisto ali, ela não tava enchendo, e aí eu pedi ajuda para um cara lá na prova, acho que ele acabou forçando muito na hora de colocar, e aí acabou rasgando. E, assim, o nosso era o último check-in, né? Então eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Começou a me bater um desespero ali real, mas na hora eu pensei, tá, vamos ver o que a gente consegue resolver, porque eu tava sem a minha roda, era a roda dianteira. Então eu fui lá, fiz o meu bike check-in normal. Aí na área de transição tinha os mecânicos ali da prova. Então a gente deixa a bicicleta um dia antes, né? Então tem ali a área de transição, cada atleta deixa a sua bicicleta certinho. Você não pode levar a tua bicicleta no dia da prova, você tem que fazer o bike check-in antes. E aí beleza, eu fui lá, fiz o meu bike check-in, levei na mecânica ali, o cara falou que não podia até trocar o pneu, mas putz, um pneu novo, tubular, era R$ 700, eu não tinha aquele dinheiro na hora, né? E aí fui lá, fiz o bike check-in, encontrei uma mulher da organização e perguntei pra ela se eu poderia trazer uma roda nova no domingo de manhã. Ela falou que sim, né? Porque isso é um caso que fugia do meu controle. E glória a Deus, isso aconteceu no sábado à noite, porque imagina se isso tivesse acontecido, tipo, domingo de manhã, quando eu pegasse a bicicleta pra ir pedalar. Simplesmente ia ter acabado a minha prova. Eu não ia conseguir trocar uma roda no meio da prova. Por exemplo, se fosse um pneu com câmera, beleza, vai ali, troca o pneu e tal, mas ali o tubular não tem o que fazer. E ainda mais aquilo ali que era um furo que mesmo com CO2 não ia resolver. Então, Deus, muito obrigada que isso aconteceu no sábado à noite. Aí, quando eu tava ali na área de transição, liguei para um amigo meu que mora em Floripa, grande... Thiago Beiço. Beiço. Inclusive, pra gente ver como uma prova de Ironman não se faz sozinho, né? Depende de muita gente. Muitas Então, pessoas. a gente tava numa cidade que a gente não mora. Nesse momento a gente ligou pro Thiago, nosso amigo. Falou, cara, pelo amor de Deus, ajuda a achar uma roda pra gente. Aí o Thiago ligou pro Ian, que é um dos técnicos da assessoria dele, e o Ian emprestou 3 rodas pra Gabi poder escolher, né? E é uma pessoa que eu sei quem é o Ian, mas nós não temos, assim, proximidade de amizade. E ele me emprestou as 2 rodas para fazer a prova, salvou a minha prova, porque eu não tinha outra roda reserva. Isso fica até de lição para provas longas, né? Ou qualquer outra prova, assim. Eu não tenho 2 rodas de carbono, mas pega e leva a roda normal, roda de treino, né? De alumínio, porque se acontece uma coisa por exemplo, se a gente tá numa cidade fazendo uma prova fora, que não tem alguém para socorrer, eu acabo perdendo a prova. Então fica a dica, se você vai fazer uma prova, leve tua roda de treino, reserva, porque às vezes acontece alguma coisa que foge do nosso controle. E nesse caso, graças a Deus, eu consegui resolver. Ian e Thiago, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, agradeço. Nossa, de coração, a gente agradeceu muito pessoalmente, mas... Amizade é tudo. É verdade. E a Gabi fez a prova com um puta par de roda ainda, né? Bem melhor do que o que a gente tem, né? Exato, no final ainda deu boa. Ai, ai. Mas isso foi o perrengue aí antes da largada, né? Então a ansiedade já tava a 1000. Eu dormi muito bem à noite, até 2h30 da manhã, e a Gabi nem dormiu, né? Ela Não. foi pro outro quarto lá e ficou a noite inteira acordada. Graças a Deus eu dormi muito bem da sexta pro sábado, que esse é o grande segredo, né? Todo mundo fala que é dormir da sexta pro sábado pra prova. Só que fazia tempo que não me dava uma ansiedade como essa, assim. Eu tentava dormir, colocava música de chuva no fone de ouvido, não conseguia. Gente, eu não dormi nada. Você deve ter dormido, tipo, meia hora. Foi muito. Deitei no sofá e fiquei lá, viajando. Mas enfim, é isso aí. Então agora passando para a prova em si, né? Então a gente caminha esse 1 km até a área da largada ali do Ironman e o dia tava sensacional, assim, o mar aparentemente ele não tinha onda, nem onda de vento, tranquilo, tava bem tranquilo, né?
E nesse momento a gente se despediu ali na largada, né? Que cada atleta ele entra num curral, né? Numa baia de acordo com o tempo esperado de natação dele. Então os atletas que nadam abaixo de 1 hora vão para um lugar, de 1 hora até 1 hora e 10 para outro lugar e assim por diante, né? E daí eu e ali a Gabi, assim, quer dizer, a gente se abraçou ali, desejou boa prova um pro outro, né? Deu uma chorada junto. E cada um foi para um canto. No final das contas, a gente podia até ter largado junto, porque nadamos praticamente pro mesmo tempo, né? Mas falando da natação em si, a natação é a minha modalidade mais forte, normalmente, né? E eu me posicionei para a baia de menos de 1 hora, que minha expectativa era nadar em menos de 1 hora. Em 2022 eu nadava bem pior do que hoje e fiz em 1 hora e 2. Então, na minha cabeça, eu faria algo entre 59 e 1 hora, assim, no máximo, por aí, de acordo com os treinos, né? Mas quinta-feira e sábado a gente tinha entrado na água e a gente viu que tinha uma correnteza jogando no sentido contrário de Jurerê. Eu nunca tinha visto isso, né? Eu morei 9 anos em Floripa e nunca vi correnteza ao contrário em Jurerê. E naquele dia, de fato, tinha. Se olharem os tempos de todo mundo, inclusive dos profissionais, o tempo deu bem, bem alterado. Então, falando da minha prova, né? Eu nadei para 1 hora e 12, eu piorei em 10 minutos meu tempo. E isso se dá por dois fatores. Um deles é a correnteza, que para todo mundo tinha a mesma correnteza, então os tempos em geral estavam piores. E eu me perdi dentro do mar. E assim, é uma coisa que me orgulho, eu tenho uma orientação muito boa dentro da água, sempre me dou bem. Até porque já fiz curso, eu sou guarda-vida, né, também, e a gente enfrenta muito isso nos cursos e eu me dou muito bem. Mas as boias de balizamento do Ironman, as boias que não são as que tu é obrigatório a contornar, elas estavam um pouco fora de prumo. E eu, como queria economizar energia na natação, eu fui no pé de outro atleta, de outros atletas, né, de um monte de gente, e não fui olhando pra frente. E esse meu grupinho, ele se perdeu, eu tenho certeza que eu nadei muito mais, eu devo ter nadado mais de... Imagino, né? O relógio ele não deu tudo isso, mas também não é a fonte mais confiável. E certeza, pela força que eu fiz, eu nadei muito mais do que devia. A gente se perdeu ali, foi bem estranha a natação do Ironman. Então, correnteza e as boias de balizamento ali meio fora do eixo. A minha natação eu também me perdi, mas eu fiquei bem feliz com a minha natação. Eu fechei 1 hora e 12 também, deu 1,52 de ritmo. Eu entrei com a minha cabeça, assim, de curtir a natação. A natação não é meu forte. Meu forte é a corrida, mas eu sempre entro muito nas provas, assim, de... Meu Deus, só quero que a natação termine pra eu fazer... Pra eu colocar o pé no chão, pedalar e correr, que é o que eu me sinto em casa, né? Mas nessa prova, eu falei, não, cara, eu vou curtir a natação. Então, eu entrei na água, fui nadando de boa, eu tentava pegar um pé, uma esteira, né? Eu sou muito péssima com isso, porque... Eu não consigo... a minha navegação é muito ruim, então às vezes eu fico ali, me perco mais ainda, então fui fazendo a minha prova. E aí a gente, na primeira perna, eram 950 metros pra dentro, assim, não era muito longe. A gente contornava uma boia e na hora de retornar, ali eu me perdi também, tava muito ruim, porque essa boia amarela de sinalização, ela tava muito desorientada. Então, eu comecei a nadar, tinha uma galera nadando aqui, outra galera nadando aqui. E eu nadando no meio. Eu falei, cara, alguém tá muito errado. Alguém tá errado nessa história. Espero que não seja eu. Meu. E aí, eu falei, tá, aonde que eu tenho que sair? Porque na natação do Ironman a gente faz um M, assim, né? Daí sai um pouco na areia, volta e realmente faz um M. Aí eu comecei a tentar olhar onde as pessoas estavam saindo na areia, e eu já não enxergo muito de longe, foi meio difícil, de uma hora eu me achei. E tava ruim de ver, né? Tava. Muito ruim. Mas enfim, eu fiquei feliz com a minha natação, eu não saí ofegante da água, saí super bem. Saí feliz, tentei sorrir em todos os momentos. E a água estava bem gostosa, também tinha correnteza, mas ela estava 19 graus, estava bem boa para nadar. E aí, saindo da natação, a gente vai para T1, que é a transição da bike para corrida. É uma transição bem longa, você tem que caminhar bastante. Eu me enrolei um pouco na transição, mas como é uma prova longa, eu falei, cara, eu não vou ficar fazendo tudo com pressa. Às vezes eu esqueço alguma coisa e a minha suplementação não coube toda na bicicleta, então eu tive que deixar algumas coisas na sacola, então fiquei com medo de esquecer alguma coisa. Tava uns 14 graus a temperatura externa, eu tava pensando assim, putz, será que eu coloco corta-vento, será que eu só coloco manguito? Aí eu coloquei o corta-vento e falei, cara, eu vou passar calor. Aí tirei o corta-vento, coloquei só o manguito, não coloquei manta térmica, comi alguma coisa porque eu saí da água com fome e
eu levei quase 8 minutos na minha T1. E a T1 do Ironman é um troço diferente, porque tu se sente profissional, né? Tu sai correndo da água e tu deita no chão e as pessoas te ajudam a tirar a roupa de natação, né? E isso é muito bacana. E realmente é uma transição bem longa, né? E eu coloquei a manta de alumínio dentro do corpo, tipo um frango assado, né? Eu saí pra pedalar desse jeito. Mas protegeu bem ali e não incomodou. Eu fiz a T1 um pouco mais rápida e saímos pra pedalar, né? Mas um detalhe bem legal é que muita gente gritou nosso nome, né? Então acho que tem bastante gente acompanhando o canal do YouTube aí e torceu pra gente legal. desde da natação, né? Bastante gente gritando o nome, gente que a gente não reconhece o rosto. Então se você tava lá e torceu pra gente, muito obrigado. Esses gritos aí ajudaram bastante Muito massa. a gente encarar essa um pouco mais de 10 horas de prova, né? Sim, E do ciclismo, né? Animal, né? muito massa. O ciclismo do Ironman foi muito tesão. Acho que foi tão bom, por isso que venderam todas as inscrições em 21 horas, né? Mas quem sabe ano que vem o dia esteja igual dos outros anos, né? Então vamos ver o que vai dar. É, porque assim, falando em inscrição, né? Meu, deu um ânimo. A galera pirou, falou, nossa, todo mundo quer Quem fazer um foi ver a Ironman. prova se inscreveu. Exato. Agora vamos ver como vai ser, porque assim, o dia da prova é a cerejinha do bolo, você curte todos os momentos. O difícil é você encarar o ciclo. O ciclo que é muito puxado. Então, vamos lá. Mais ciclismo, voltando. O ciclismo do Iron é muito irado. Eu acho que a única parte ruim ali de asfalto é a hora que você tá saindo do ciclismo ali na Búzios, tem que cuidar ali. Eu fui bem tartaruga. Saindo dali da Búzios também e depois a hora que a Passa em gente... paralelepípedo, né? passa em paralelepípedo, então ali eu tinha um pouco de medo também de às vezes prender meu pneu, fui bem de boa. Daí depois você começa a ir pra SC lá e tal, pra saída de Jurerê. Cara, Para esse muito tesão. começo, inclusive, quem for fazer e tiver esses suportes de caramanhola um pouco mais frágeis ou naquelas posições aero, é muito importante tu levar um elástico e deixar lá amarrado. Eu fiz isso, eu vi a dica ali do Felipe Santos no vídeo dele e usei e não perdi. Mas se virem relatos aí dos outros profissionais até, ou bastante amador, a primeira lombada ali, paralelepípedo que pegava, voava a caramanhola de todo mundo, né? E uma coisa assim, uma dica bem interessante, não só pro Iron, mas para qualquer prova que tu for fazer. Veja o percurso do ciclismo, se você tiver a possibilidade ou se você conhecer a cidade onde você vai fazer, veja se tem essa parte de lombada ou se tem um pouco mais de buraco. E prenda a sua caramanhola, porque senão você perde tua suplementação, água, enfim, né? O do ciclismo foi meu ponto alto da prova. Normalmente eu faço uma boa natação, um pedal ok, uma corrida ruim. E esse ano inverteu, eu fiz um ciclismo que eu tô bem feliz, é a parte que eu mais me orgulhei da prova. Eu sabia quanto que eu queria pedalar, a gente tem medidor de potência, né? Eu tinha planejado fazer 205 watts e fiz 206, então margem de erro irrisória aí. E acabei fechando o percurso em 5 horas e 5. O dia estava muito bom, o vento só entrou na segunda volta, porque Floripa sempre vai ter vento, não tem como fugir, pode ser o melhor dia. E consegui me alimentar super bem. Eu fiz 100 gramas de carboidrato por hora. No final, nunca mais quero ver um gel, até a próxima prova. Mas deu tudo perfeito. 100 gramas de carboidrato por hora. Fechei o pedal em 5 horas e 5. Tomei bastante água, tomei sódio. Inclusive porque essa aqui me incomoda para tomar bastante sódio. Dessa vez tomei, não deu nenhuma cãibra. E assim, foi um pedal bem suave, né? O pedal do Iron, ele tem que ser tranquilo, né? Sim. Eu fechei, acho que com 130 e poucos batimentos de média, que é bem tranquilo, e deu 71% da FTP. Então eu consegui terminar o pedal de boa e sair para correr na minha cabeça inteiro, né? E o teu? O meu pedal, ele foi muito... Eu fiquei bem feliz, ele deu mais ou menos dentro do que eu tava planejando fazer. Eu também tenho medidor de potência no meu pedal e o GPS para ficar acompanhando, então eu deixei na telinha só da potência. Eu fechei 140 watts de potência média, isso pra mim dá um Z2 alto, que é o que tem que ser, assim, não dá pra fazer um Z3, assim, né? Então eu ficava olhando a minha potência e também com a minha sensação de esforço, em nenhum momento deixar as pernas queimarem. Se tu tá sentindo a tua coxa queimar, tu tá fazendo muito força, mais do que devia, e aí, cara, tu vai pagar isso daí em algum momento da prova, principalmente na corrida. Mas o meu ciclismo, eu consegui fazer xixi na bicicleta pela primeira vez. Foi bem difícil, mas deu certo.
E eu comecei a sentir bastante cólica intestinal no quilômetro 140, 150. E aí eu refleti bastante, assim, tenho refletido essa semana fatores que podem ter influenciado nisso. Primeiro, posso ter tomado pouca água, né? Um dos fatores, inclusive a gente escutou um podcast essa semana, um dos fatores de baixa de consumo de água em provas pode ser cólicas intestinais, gases, então eu senti muito isso e eu acredito que pode ter influenciado, porque eu tava com uma caramanhola com água, as outras eu tava com 2 caramanholas com água e uma com gel de carboidrato em pó. E aí nos pontos de hidratação, todos eu pegava água, eu tomava um pouco e ia trocando as minhas garrafinhas que estavam vazias e jogando fora, mas eu acho que eu não tomei o suficiente. Então, acabei vacilando um pouco com isso. Posso ter tomado um pouco de gel com cafeína a mais também. Porque assim, eu tô muito acostumada a comer bananinha e bisnaguinha principalmente, que eu não sou muito de doce, então eu introduzi a bisnaguinha para quebrar esse doce do açúcar. Só que a bisnaguinha, tu demora pra comer. Tipo assim, pelo menos umas 3 mordidas. E até tu comer, mastigar e tomar água, enfim, tu acaba perdendo bastante tempo. Então eu pensei ali, né, levar um pouco mais de gel e menos bisnaguinha ou bananinha. E, putz, não deu muito certo. Então no quilômetro 150 eu comecei a sentir essas cólicas intestinais. E aí eu parei de tomar gel e comecei a comer o que eu tinha de sólido entre bananinha e bisnaguinha. Aí no final do pedal eu não consegui suplementar tudo que eu precisava. Até eu acho que umas 3 horas e meia de pedal eu fiz certinho, 90 gramas de carbo por hora. E aí eu só pensava, meu Deus, isso vai me incomodar na corrida. Deu uma aliviada, mas eu cheguei na transição ali, na T2, com um pouco de desconforto. Daí peguei, né, indo pra transição ali, tive que fazer xixi de novo. É uma loucura, assim, a transição do Ironman é muito engraçado, porque as pessoas, cara, tem gente se trocando, né, na T1, tipo, tem gente que nada de maiô ou de sunga, daí troca de roupa, quer colocar uma roupa mais seca ou mais confortável, daí tem gente que tira o macaquinho na T2, coloca um shorts de corrida e uma blusa de corrida. Mas conseguiu comer certo, né? 90 gramas. No final ali, acho que nas 1h30 ali, eu não consegui comer tudo, não. Eu fechei 5 horas e 34 de pedal. Muito bom. Deu 4 minutos a mais do que eu tinha planejado. Mas é bom, deu ok. Eu no final do pedal ainda tomei um Advil. Eu tava com uma inflamação tô com uma inflamação que ainda não saiu e tá piorando agora. No músculo psoas, que ele... Na bike ele não tá incomodando muito, mas é o músculo que ajuda a fazer a extensão do quadril. Eu falei, cara, eu não quero me incomodar na corrida, pelo amor de Deus. E daí tomei acho que no quilômetro 140 um Advil. Pra dar uma melhorada. Eu também tomei. Agora pensando nisso, talvez... Porque eu comecei a sentir minha lombar. É que tem uma hora que, assim, o meu fit tá super encaixado, só que chega uma hora que, cara, são 180 quilômetros. Então o corpo não... Depois do 140 incomoda muito, né? Porque uma coisa é tu fazer o pedal de treino, tu não faz a mesma intensidade, né? Não. Porque ali tu tá focado, né? Encaixado. Mas daí, o Ironman, na verdade, ele começa depois do 150 da bike, né? Porque até lá parece um passeio, assim, tu tá tão treinado que tem que ser tranquilo. E daí começa a incomodar um pouco ali no final da bike e quando chega na corrida, aí que o pau quebra, né? Pau quebra. Aí tu chega da bicicleta, passando pela Búzios ali, a galera gritando, aí tu já vai à loucura, já entra na pilha, né? E, colocou o pé no chão, a única certeza que a gente tinha é que a gente ia terminar essa prova. Se tivesse algum problema ali no meio de minhas cólicas, ou o João com cãibra, ou alguma coisa, cara, caminha. A gente ia terminar essa prova. No momento que tu entrega a bike, cara, tu virou um Ironman, porque nem que eu leve 10 horas, eu ia terminar aquela merda. Às vezes tu tem, né, o que pode te tirar da prova. Claro, às vezes pode acontecer alguma coisa mais grave na corrida, mas se você tem um problema mecânico que o mecânico da prova não consegue te auxiliar, acaba a tua prova. Então, colocou a bicicleta ali na T2. Já tá imaginando isso aqui, né? Já quer a medalha. E aí a corrida é o ponto alto dessa prova, é sinistro. Esse ano tava absurdo, porque fazia muito tempo que não tinha sol no Ironman, então muita gente tava assistindo, assim, muita gente mesmo. Então, e muita gente gritando o nosso nome também. Muita gente torcendo o tempo inteiro. Então te dava um gás ali na Búzios. Foi sinistro, Animal. né?
E a corrida do Ironman, elas são 4 voltas de 10 quilômetros e 500 e alguma coisa, por aí. Desses 10 quilômetros e meio, né, das 4 voltas, 3 quilômetros é na Avenida Búzios, que é onde está o grande agito, né? Então, aquele pedaço ali é o levanta defunto, né? O cara pode estar morrendo, mas entrou na Búzios, todo mundo tá com o peito Bonito. estufado e bonito, né? A não ser na última volta, que daí não tem santo que ajuda. Mas a corrida, pra mim, eu sabia que ia ser minha grande dificuldade. De uns 2 meses pra cá, eu tava bem pouco confiante da minha corrida. Mas, assim, ó, eu consegui correr. Eu quebrei, né? Todo mundo quebra, mas eu consegui correr tranquilo. Meu batimento não passou de 150, só que eu não conseguia ir mais rápido, não tinha jeito nenhum. E eu acabei fechando a maratona em 3 horas e 57, inclusive foi meu recorde pessoal. É a terceira vez que eu faço uma maratona, né? Teve uma maratona que eu treinei por conta, o primeiro Iron e agora. Então melhorei, fiz meu primeiro sub 4 e deu, assim, dentro do possível deu tudo certo, consegui fechar. Eu não olhei o relógio em nenhum momento, eu ia por sensação de esforço. Não conseguia ir mais rápido, mas estava tranquilo. E fechei nessas 3 horas e 50 e pouco. Não encontrei a Gabi em nenhum momento, né? A gente se viu no começo do Ironman, que eu gritei o nome dela, mas na bicicleta, assim, não deu pra ver. E em nenhum momento a gente se viu mais. Então eu passava por amigos e perguntava como é que tava a Gabi. E deles falavam assim pra mim, a Gabi tá bem. E eu vou mentir pra ela que tu tá bem também, né? Eu tava já mais sofrido na corrida. Mas aí, infelizmente, a gente não se viu, né? Que a gente queria fazer um assim no meio da prova. Ela queria, né? E E eu ele não não tenho gosta. forças pra isso, mas eu ia fazer. E, porra, cruzar o pórtico ali depois dessa corrida é sensacional. Mas como é que foi tua corrida? Bom, eu tava com as minhas cólicas intestinais, então eu sabia que isso ia me incomodar em algum momento. Eu fiz a primeira volta ok. E ali a corrida do Iron são essas 4 voltas que o João falou, daí tu corre na Búzios e depois tu vai pra uma parte meio deserta. Walking assim, Dead. sabe? Tipo, ali é triste, porque é um desertão, assim, sabe? Tu só vê os atletas mesmo. E aí eu fiz a segunda volta, quando eu tava fechando a segunda volta, as minhas cólicas começaram a piorar. Meu, entrando pra terceira volta foi terrível, terrível. E na terceira volta eu já tava, tipo, depois ali do 21. E eu lembro que no 19 eu parei no banheiro, pra tentar ir ao banheiro, eu não conseguia, minha barriga tava estufada, dura, assim, sabe? E aí eu não conseguia nem soltar pum. Pelo menos soltasse pum ia me aliviar um pouco, mas tava completamente preso e com muita cólica. E aí eu tentava focar, assim, tirar o meu foco dessa dor, mas era tão insuportável que eu não conseguia pensar em outra coisa. Galera, ó, resumo. O Ironman, ele leva a tua dignidade, tá? É. Não tem, é isso aí. E aí eu tentei parar pra ir ao banheiro nessa hora, não deu certo, continuei correndo com bastante dor. Aí eu encontrei o meu treinador e ele falou pra eu parar de tomar gel e comer coisas sólidas, né? Em todo ponto de hidratação tinha bananinha, bisnaguinha e banana mesmo. Então eu tirei todos os géis que eu tinha, assim, tipo uma sacola gigantesca, porque tava pesando pra caramba. E aí eu tentei comer bisnaguinha e bananinha e tomei Coca-Cola em todos os pontos. E aí dava uma aliviada. Mas no quilômetro 35, acho que era uma parte meio deserta, lembra onde tinha aquele unicórnio correndo? Ali eu encontrei meu treinador de novo e ali eu comecei a chorar, assim. Ele me olhou e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que acho que foi a frase, na verdade, que resumiu esse Ironman pra mim. Não existe paraíso sem sacrifício. Aí naquela hora eu comecei a chorar, assim. Tipo, nossa, até me emociono lembrando daquele momento, sabe? Dele correu comigo uma parte, tentou falar muita coisa positiva, assim, pra me animar. Eu baixei a cabeça, comecei a chorar e fui indo. E aí, no quilômetro 37, me deu uma puta dor de estômago e eu tava na frente do banheiro químico. E daí, aquela hora eu senti que eu ia conseguir ir ao banheiro. Eu pensei, meu Deus, será que eu paro ou será que eu vou tentar? Só que eu acho que eu ia fazer o número 2 nas calças se eu não fosse. Daí eu fui, parei, consegui ir ao banheiro, achei que ia melhorar, só que daí faltavam 5 quilômetros. Aí meu intestino soltou, entendeu? E aí eu tinha que ficar me controlando pra não fazer nas calças. Foi terrível. É o Blumenfeld brasileiro. Ai, ai. E aí eu lembro que quando eu tava chegando no 39, tu começa a chegar ali na Búzios, meu, é sinistro. Aquilo ali começa a te passar o filme assim na cabeça. Ai, daí tu começa só uma linha reta, assim, pra chegar. Daquele momento foi sinistro. Daí eu encontrei meus amigos também ali me esperando, meu pai tava me esperando ali.
batendo na minha mão, gritando, comecei a chorar. E aí, quando tu começa a ir pra chegada, quem faz a prova pela primeira vez tem o M-Dot e um sino pra você tocar. Então, M-Dot é o símbolozinho do Ironman. E aí, quem faz a primeira vez toca esse sino. E aí, eu cheguei e vi aquele sino, toquei com toda a emoção do mundo. E, putz, cruzar a linha de chegada É animal. do Ironman Brasil é uma coisa sinistra. Faz tudo valer a pena, né? Faz. É animal, é animal. Eu esqueci, assim, aí vários, principalmente no pedal. No pedal eu nem acreditava que eu tava fazendo aquela prova. E em vários momentos eu, assim, eu esquecia tudo que eu tinha sofrido. Na prova, na corrida eu lembrei, né? Porque eu sofri. Mas mesmo assim, a minha corrida eu fechei em 5 horas e 34, deu 5:06 de ritmo. Isso é muito bom. Muito bom. Mas eu sei que eu tinha perna para correr um pouco mais. Eu fechei as 2 primeiras voltas para 4:45. Era um ritmo que eu ia conseguir manter se eu não tivesse esse problema das minhas cólicas. Mas não adianta ficar pensando, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse parado para ir ao banheiro. Eu fiz o que tinha que ser feito. O que importa é terminar com a consciência de que tu fez o que tinha naquele momento, né? Sim. Eu fiz e tentei tirar. Eu acho que eu me orgulho muito de nenhum momento pensei em largar a prova por conta disso. Ou caminhar. Era uma coisa que. Teve, na verdade, um momento eu pensei, meu Deus, eu acho que eu vou Só dar uma caminhar aqui. caminhadinha. Mas se eu fizesse isso, meu Deus, eu ia morrer. Aí, nos pontos de hidratação, eu parava pra tomar Coca-Cola, porque era num copinho, e era assim, impossível correr e tomar Coca, porque ia me derrubar inteira. Então, enfim, eu fiz o que eu tinha pra aquele dia, né? Eu sou muito de uma pessoa que eu trabalho muito isso na minha cabeça, assim, de, cara, eu fiz o que eu consegui, entreguei tudo que eu podia. Algumas coisas não eram pra ser, não era pra eu ter feito um tempo melhor, não era pra eu ter... Enfim, não adianta ficar pensando em si, porque não vai mudar absolutamente nada. Nesse momento que o nosso treinador estava esperando ali no 39, eu também encontrei ele. E ali eu tava entrando em Nárnia, assim, eu tava viajando nas ideias. Eu tava meio mal. E daí ele começou a falar comigo, mas eu não tava entendendo nada. Eu te contei o que ele falou? Não. E daí ele começou a correr do meu lado e falou assim, tu tomou sopa? Eu falei, não tomei sopa. Meu, o que esse bicho tá falando? E daí ele, tá, tu tomou sopa? Eu falei, não, tomei gel. Ele, tá, então tu não tomou sopa. Eu falei, não tomei sopa. Pô, eu tô morrendo aqui, cara, deixa. Dele, Eu quero pedir que eu sei sopa. Ele falou, cara, tu não tomou sopa, tu tá chegando de dia. Isso é uma piada interna que tem, né, que a partir das 5 e tanto da tarde eles começam a servir sopa e o pessoal que demora mais pra chegar toma sopa, né. E eu cheguei de dia, né, na primeira vez eu cheguei de noite e dessa vez eu consegui chegar de dia. Tá certo que eu fui um dos primeiros a largar, mas consegui chegar de dia. E isso foi a motivação do momento, né. Eu consegui melhorar em 33 minutos meu tempo. Eu tinha 10 horas e 54, fechei 10 horas e 21. E foi animal, né? Foi o dia perfeito. Eu acho que muito se dá em ter feito o ciclo junto, né? Que foi muito bacana. E uma coisa que nós dois pensamos e sabemos é que essa prova deu um gostinho de quero mais, né? E certeza que tem muito caldo pra tirar. Eu sei que consigo melhorar muito mais, a Gabi também, né? Sim. E, inclusive, acho que podia até surgir um projeto casal sub-10 aí no futuro, né? No próximo Iron. Casal sub-10. Mas é isso, pessoal. Nossa prova foi isso. Foi muito massa compartilhar com vocês. A gente gostou bastante, né? Sim. Inclusive, quem não tá inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Dá uma curtida aí e comenta no vídeo. Ajuda bastante, motiva a gente a continuar divulgando, né? E compartilhando. E se tiver alguma sugestão da nossa próxima... Nossa ideia é continuar com esse canal. Bastante gente pediu pra gente não parar, né? Então, se tiver alguma ideia do que a gente pode fazer de prova aí, aceitamos os desafios. A gente já tem algumas coisas em mente, né? Mas não tem nenhuma Mas não inscrição estamos feita. inscritos em nada, né? Então, estamos abertos a sugestões. Estamos batendo bastante cabeça, porque eu já tô ansiosa, assim, de voltar a treinar, ter um objetivo. E, uma coisa importante, bastante gente me perguntou se eu peguei vaga pra Kona, não peguei. Eu fiquei em 10º lugar na minha categoria, tinham 6 vagas. Por 3 minutos e meio, eu não consegui, porque a vaga rolou até a 8ª posição. Mas eu sou muito disso de não era pra ser, não era o meu momento. Enfim, na minha rotina hoje, encaixar 2 ciclos de full seria bem puxado e financeiramente também é grana fazer um Ironman. Não só a inscrição, mas toda a parte de suplementação, fisioterapeuta, nutricionista, médico, blá, 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 muita coisa.
Então vai acontecer, é um sonho que eu tenho, é um objetivo meu. Quando for pra ser essa vaga vai ser minha. Não tô triste, assim, de tipo, meu Deus, deveria ter feito isso. Eu fico pensando um pouco, claro, na hora ali, depois eu fiquei pensando, mas passou. E é isso, mandem aí sugestões, se vocês tiverem ideias de prova. Nossa ideia é fazer um meio Iron agora no segundo semestre. Claro, né, encaixar um tempo bem melhor do que as outras provas que a gente teve. Rolou uma ideia de um full aí, mas estamos vendo. Vamos ver, estamos em fase de negociações. Mas é isso, galera. Com esse vídeo, então, a gente encerra essa saga do nosso primeiro Iron Man em casal, né? Acho que foram 20 episódios, foi muito massa compartilhar tudo com vocês. E fiquem atentos aí às próximas novidades. Obrigado por terem acompanhado. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Valeu!